Hello, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ismi do Estúdio Ismi e hoje eu trouxe pra vocês ideias de marcadores de página, ó. Então, esse aqui é um marca-página magnético, então eu trouxe esses dois modelos aqui. Eu fiz a mesma arte, só com ideias diferentes pra vocês se inspirarem e terem noção mais ou menos de como que eu fiz, ó. Esse daqui eu fiz com a máquina de corte e esse aqui com corte manual. Então, esse com corte manual, ele é o marca-página mais simples, olha, assim. Então, ele abre aqui dentro tem um imãzinho. Então, quando a gente coloca ele aqui, ó, num bloquinho, né, num planner, num livro, enfim, aonde vocês quiserem, ele vai ficar ali com a marcação, ó. Vou colocar aqui no bloquinho só pra vocês verem, ó. Ele vai ficar assim, só com a partezinha aqui de cima que vocês vão ver onde tá a página. Esse outro modelinho, ele já tem essa orelhinha aqui, ó, da parte de cima do coração levantada. Então, ele tem um recorte. E aqui eu aconselho vocês fazerem um corte na máquina, porque manualmente, como ele é um corte redondinho, ele tem os detalhes, ele vai ser um pouco difícil de cortar na mão. Se você tiver muita habilidade, você pode até tentar, tá? Mas, ó, ele vai ficar com essa partezinha do coração pra fora. Então, quando a gente fecha, ele vai ficar saltadinho aqui pra fora, ó, e o outro não. Mas aí, os dois têm, assim, a função, né, do marcação de página. Só esse daqui com um detalhe um pouquinho diferente. Então, aí fica opcional pra vocês qual modelo vocês preferem, né, dentro das possibilidades de vocês. Esse daqui é cortadinho manual, daí eu também trouxe duas ideias de tagzinha, caso vocês queiram fazer pra enviar pras clientes de vocês. Enfim, eu trouxe essas duas, ó, essa tagzinha aqui, assim, com um recorte aqui interno, e essa daqui já com bolsinho, ó, então você pode colocar assim. Daí é muito de gosto, depende muito do que você espera, do que você gosta. Então são aqui, ó, a artezinha do coração é assim. Então aqui tá escrito: entrego, confio, dou uma surtada, aceito e agradeço. Então tá aqui, ó, as duas ideiazinhas. Eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e já me dá um like. E é isso, gente. Agora vamos montar? Eu vou disponibilizar o arquivo pra vocês assim. Então, em uma folha tem 18 marca-páginas, então ele rende bastante. Aqui, gente, é um retângulo de 8 centímetros por 3 centímetros. Então, quando a gente dobrar o nosso marca-páginas, ele vai ficar com 4 por 3. Então, caso vocês queiram fazer a arte de vocês, alterar e quiser fazer outra arte, esse retângulo aqui tem 8 por 3 centímetros de largura. Então, vocês podem criar também esse retângulo lá no Canva e depois vocês fazerem a arte própria de vocês, ou vocês podem usar o Silhouette Studio, Corel, enfim, qualquer programa para fazer a arte de vocês, tá? É 8 por 3. Eu fiz essa arte aqui, ó, e aí aqui desse outro lado, em um lado eu coloquei a arte, do outro lado eu deixei sem nada. Caso vocês queiram colocar a logo de vocês aqui, vocês podem colocar. Lembrando, gente, que como a gente vai ter que dobrar ele, a logo tem que ficar de ponta cabeça. Então, essa arte vai estar certa e a logo tem que estar de ponta cabeça desse outro lado aqui, tá? Pra quando a gente dobrar, os dois lados ficarem no sentido de pezinho, sabe? Ficar no sentido certo. Se você colocar a logo aqui em cima e a arte aqui também tiver os dois no mesmo sentido, né? A logo de pé aqui não tiver de ponta cabeça, quando a gente dobrar, a nossa logo vai ficar de ponta cabeça, porque quando a gente dobra, ele inverte o sentido, né? Essa parte aqui vai pra baixo, então só se atentem na hora de colocar a arte aqui em cima, caso vocês queiram colocar. Mas eu vou disponibilizar a arte assim pra vocês, ó. Eu fiz a impressão no papel fotográfico gloss 230 gramas, esse daqui, mas vocês podem usar offset, tem vários outros tipos de papéis que vocês podem usar. Eu só aconselho ser uma gramatura mais alta, a partir de 180 gramas, tá? Eu gostei de fazer assim, ó, mais grossinho, de 230, mas caso vocês queiram fazer com 180, também dá certo, tá bom? Então aqui tá a minha arte, eu só fiz a impressão, ó, por enquanto. Agora eu vou fazer uma laminação aqui pra poder proteger essa impressão. Fiz a laminação, ó, eu usei o BOPP Caquinho, então eu precisei usar uma temperatura mais baixa para ele não perder o brilho, olha. Mas caso vocês não tenham laminadora, vocês podem fazer essa laminação com um contact, alguma coisa assim.
Porque, na verdade, essa laminação é mais para proteger a impressão. Aí eu coloquei esse efeito de holográfico, mas porque eu tenho aqui para fazer uma graça, né? Porque eu acho ele mais bonito. Mas caso vocês queiram fazer ele só com contact ou com outro tipo de laminação também, ó, fica super a critério de vocês, é super livre, tá? Então aqui eu já fiz a minha laminação. E agora eu vou cortar esse marca-página. Eu vou usar régua e estilete. Se vocês tiverem máquina de corte, eu também vou deixar disponível no link aqui na descrição, tanto esse arquivo aqui para vocês fazerem o corte à mão, quanto o arquivo para vocês poderem fazer o corte dele na máquina, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, um estilete. Eu coloco bem na borda aqui da minha arte e eu vou cortar todos eles separando um por um. Já fiz o corte, ó, cortei só o contorno, tá? Então eu separei todos e ele ficou assim, ó. Então, ó, 4 centímetros, 8 centímetros, né? Ele vai ficar com 4 aqui. Então são 8 centímetros por 3 centímetros. Agora que eu tenho esse retângulo cortado, eu vou dobrar ele bem no meio. E ele vai ficar assim, ó. O acabamento aqui, gente, se vocês quiserem deixar ele assim quadradinho, pode. Ou se vocês quiserem deixar ele mais redondinho, vocês podem pegar uma canteadeira e fazer esse recorte pra deixar o canto aqui redondinho. Mas é opcional, tá? Se vocês quiserem deixar assim bem quadradinho, pode. Mas eu vou deixar o meu cantinho redondo. Eu tenho essa canteadeira aqui, ó, da Lassane. Ela é uma canteadeira, então eu vou pegar esse lado aqui, ó, e vou cortar a bordinha aqui pra deixar o cantinho dele bem redondo. Ele ficou assim, ó, com o canto arredondado, então eu arredondei aqui. A minha canteadeira, gente, eu consigo cortar ele dobradinho assim, então eu coloquei ele dobrado e cortei. Se você tiver aqueles alicates pra arredondar as bordas, corta um cantinho de cada vez pra não forçar muito aqueles alicates, tá? Então tá aqui. Agora, gente, eu vou pegar uma manta magnética. Eu tenho essa manta aqui magnética, eu comprei aquelas folhas A4. Essa daqui, ela já vem com adesivo, tá? Então é manta magnética adesivada, ó. Então aqui ela tem um adesivo, ó, aqui tá a colinha. Tem também aquelas mantas que não tem cola, ela é só a manta. Vocês podem colar daí com uma fita dupla face, ó. Mas essa daqui é uma manta. Eu comprei uma folha A4 e eu já fiz os cortes. A dica aqui, gente, é sempre manter o mesmo sentido. Então, por exemplo, a minha folha A4, ela tava aqui, ó. Então, eu fiz cortes na horizontal, ó. Eu fui cortando assim, ó. Né? Eu fui fazendo esses cortes aqui. Eu corto um pouquinho menor que a largura aqui, pra ela não ficar aparecendo o ímã aqui na lateral. Então, eu corto assim com 1 milímetro um pouquinho menor. E aí eu venho cortando, ó, ela sempre nesse sentido. Então, quando eu viro aqui, o ímã cola, tá vendo? Se eu mudar o sentido do meu ímã, por exemplo, ó, aqui, se eu colocar aqui, ó, ele vai colar. Ó. Né? Aqui cola. Se eu mudar o sentido do ímã, eu tiver cortando ele aqui na horizontal e depois eu tiver só com um pedacinho e resolver cortar ele na vertical, ele não cola, ó, o ímã não pega, ele só pega nesse sentido, ó, tá vendo? Assim, ó, ele não pega. Então, sempre mantenha, a dica que é sempre manter o ímã no corte no mesmo sentido. Se você quiser cortar ele na vertical, aqui tá a folha 4, ó, esse pedaço que eu já cortei. Se você quiser cortar nesse sentido, mantenha sempre cortando nesse sentido, pra não ter problema do ímã perder, ó. Aqui ele tá os dois na horizontal, ó. Ele pega o ímã, ó. Se eu mudar o sentido, o ímã já não fica, ele já não pega, sabe? Ele não vai ficar presinho no papel. Então sempre mantenha o mesmo sentido, ó, do ímã, tá? Então aqui eu cortei essa tira aqui e depois eu vou cortar ele em quadradinhos assim, ó. Então eu vou medir aqui o tamanho do meu ladinho aqui, ó, e eu corto um pouquinho menor. Aqui a pontinha vai ficar rente, ó, ao meu abalado aqui. Mas eu vou cortar bem rente. Se você resolver não fazer o cantinho redondo, você pode também deixar ele assim, ó. Não precisa ser exatamente 4 centímetros, mas você corta um pouquinho menor. Aqui, eu deixei uma margem de 1 milímetro
a menor de cada lado, pra ele ficar um pouquinho pra dentro, não ficar tão rente. Agora, gente, eu vou pegar só, é bem simples, ó, eu colei um ímã no outro, ó, tá aqui, pros dois ladinhos aqui, eu deixei ele bem rente, ó, bem certinho. Eu tiro um lado da minha fita aqui, ó, pra cola ficar aqui. E aí eu vou centralizar em um dos lados aqui, ó. E eu vou colar bem centralizado, o máximo que eu conseguir. Depois que eu colei um lado, pro outro lado ficar bem certinho, eu mantenho o meu ímã aqui, ó, ele coladinho com o outro lado. Eu tiro a proteção aqui, ou se caso for uma fita dupla face, você tira aquela proteção de dupla fita face. E aí eu simplesmente dobro aqui que ele já vai ficar certinho, ó. E essa parte aqui do marca-páginas em si, ele tá pronto. Eu fiz, gente, uma outra opção pra ele ficar com um detalhe mais diferentinho, mas caso vocês queiram fazer a outra opção, vocês precisam ter máquina de corte. Esse daqui é pra você fazer um corte manual. Caso você não tenha máquina de corte, você pode fazer nesse formatinho aqui. Tanto ele com o canto arredondado, quanto com o canto mais retinho assim. Aí fica a escolha de vocês. Mas caso vocês tenham máquina de corte, eu também tenho essa opção aqui, ó. Pra ele ficar com a bordinha do coração aqui pra fora, ó. Então, esse daqui você precisa ter máquina de corte. O processo é o mesmo. Só na hora de cortar, e você vai cortar na máquina, né? Você precisa configurar lá, mas eu vou deixar os arquivos aqui no link na descrição pra você poder cortar aqui, assim, com esse formatinho, ó. Ele vai ficar com a bordinha do coração pra cima. Eu também fiz esses arquivos aqui, ó, que são umas tagzinhas pra vocês colocarem o marca-páginas pra vocês conseguirem fazer uma entrega mais bonitinha. Claro, se você quiser só enviar assim, é super tranquilo também, mas eu fiz umas tagzinhas assim, olha, pra você poder enviar ela pra ficar mais bonitinho. Então eu fiz duas opções. Essa aqui, que é esta, né, pra ficar assim, só com uma folhinha, olha. Então aqui tá a marcação. Aqui eu imprimi no offset 180 gramas, tá? Os dois, as duas opções. E aqui ele tem um bolsinho pra você colocar dentro, então fica a critério de vocês. Eu vou fazer as duas aqui agora com vocês pra vocês escolherem qual que vocês preferem. Aqui, gente, é super simples. Como é uma tagzinha, é só cortar o contorno aqui, ó. Eu vou cortar uma só pra vocês verem, mas é bem simples. Eu vou cortar aqui com estilete mesmo. É só você separar essas tags aqui nos dois casos, né? Esse daqui é um pouquinho mais chatinho de você cortar, porque ele tem um corte interno aqui. Mas depois que você cortar, gente, é super tranquilo. O outro já é mais fácil o corte, só que você tem um processo a mais, que é o processo da cola. Então, aqui eu vou só cortar. E aqui tem uma dica, tá? Que eu também vou dar pra vocês, caso vocês queiram. Aqui dentro, eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui no vídeo, ele tem um quadradinho aqui branquinho, ó, um retângulo branco. Que aqui vocês podem fazer o corte dele assim, com régua, quadradinho mesmo. Mas outra dica é vocês pegarem um alicate de corte. Eu tenho esse daqui, ó, mas pode ser algum outro de corte, caso vocês queiram, né? E vocês tenham aí no escritório de vocês, no ateliê de vocês. E eu vou fazer o corte aqui, ó, nas duas laterais desse meu retângulo aqui, ó. O meu alicate já tá começando a perder o corte, que ele já tá mais velhinho. Mas, ó, você vai tirar as duas bolinhas aqui, ó, um desse lado e um desse. Ó, ele vai ficar assim. Depois você vem só nessa partezinha de cima da bolinha e você vai fazer um corte reto. Porque aí o seu retângulo vai ficar com o canto mais redondinho. Ou se vocês quiserem só cortar com a tesoura, só com o estilete pro canto ficar quadradinho, daí é a critério de vocês, tá? Então, depois de cortado com o cantinho assim, ele vai ficar assim, ó, com o cantinho redondinho. Aí, se a gente pegar aquele marcador de página que a gente fez, só cortado na mão, ó, e encaixar aqui, é só colocar aqui dentro. E aí tá pronto, ó. Aí ele vai ficar assim. Aí, gente, ó, eu cortei um ali na máquina pra vocês verem como que ele fica, ó. Cortado na máquina, pra ficar com o coraçãozinho levantadinho ali em cima, ele vai ficar assim, ó, aqui um buraquinho. E aqui que eu comentei com vocês, ó, a logo ele fica de ponta cabeça em relação à arte daqui de baixo.
Porque quando a gente dobra, a arte daí vai ficar no sentido certo, né? Ele de pezinho normal. Então ele tem que ficar de ponta cabeça nessa outra parte aqui de trás, ó. E aí, nesse caso, é a mesma coisa. Eu vou pegar uma duplinha aqui, ó, de imã que tá coladinho. Eu vou tirar aqui a proteção da cola. Vou centralizar aqui. Aí, depois eu tiro a proteção da outra parte da cola. Não vou separar esses dois ímãs, só ele vai ficar retinho assim. E depois é só dobrar aqui no meinho, que aí ele já vai ficar certinho no sentido certo. Assim, ó. Aí, quando a gente coloca em alguma página que a gente queira marcar, ó, eu vou colocar numa aleatória aqui. Quando a gente coloca esse marcador de página cortado na máquina, quando a gente fecha aqui, ó, a nossa folha, ele vai ficar com o coraçãozinho aqui pra cima, ó. Deixa eu ajeitar pra vocês verem. Ó, ele vai ficar com essa partezinha de cima levantadinha. E se a gente colocar o outro, que é o tradicional, que é esse, que é o que a gente cortou na mão, ele vai ficar só a marcação ali, né? A diferença é essa, que ali esse na máquina vai ficar cortadinho com a partezinha do coração aqui pro lado de fora, ó. E a outra vai ficar... As duas dá certo a função, tá? A função, que é marcar página, tá certo. Aqui é só um detalhe mesmo, que vai ficar diferente. A gente vai colocar aqui, ó, no nosso cardzinho. E aí, gente, eu tenho uma outra opção pra você poder mandar de fazer um cardzinho, que é esse outro aqui, ó. Que é essa daqui. Eu vou fazer a mesma coisa, gente. Eu vou cortar, eu vou separar um só pra vocês verem como que vai ficar isso aqui pronto. Essas linhas que eu deixei marcado aqui embaixo é opcional. Se você quiser fazer a marcação de vinco, você só passa a régua com alguma agulha de crochê assim aqui em cima pra marcar o vinco. Caso contrário, se você quiser só dobrar, também pode ser. Eu vou passar a agulha de crochê porque eu gosto mais do acabamento dela com a agulha de crochê. Se você quiser esperar passar primeiro a agulha de crochê antes de cortar, porque aí você consegue passar em todas de uma vez aqui antes de cortar. É que eu esqueci, mas é mais fácil, na verdade, você vincar antes de fazer o corte, porque aí você faz vários de uma vez só. Prontinho, ó. Agora eu vou fazer a dobra aqui das minhas abas. Eu vou dobrar as 3 abas aqui. E depois eu só vou passar um pouquinho de cola. Passei um pouquinho de cola aqui, ó, nas 3 abas. E agora eu vou colar aqui na parte de baixo. E ele vai ficar assim, ó, com o bolsinho aqui. Então, quando você for colocar o marca-páginas, ou você só pode colocar ele aqui dentro, assim, ó, só enviar, né? Ou você pode colocar ele abertinho aqui, só com um ladinho dentro, aqui do bolsinho e o outro lado pra fora, ó. Daí fica a sua escolha. Então, são as duas opções que eu deixo pra vocês, ó, com esse acabamento aqui, ou esse acabamento aqui. Daí fica opcional, vocês escolhem qual que vocês acham melhor. Finalizamos o nosso marca-página com essas duas opções. Aqui pra quem tem máquina de corte, caso você queira fazer esse detalhezinho aqui, ó, pra ele ficar um pouquinho para cima da página, pra ficar com esse acabamento, tá? Então é esse daqui. E esse aqui que é um marca-páginas um pouco mais simples, que aí ele é cortado à mão, que aí ele só vai abraçar a página, mas ele não vai ficar com esse relevinho aqui pra cima. Mas, gente, é fofo do mesmo jeito, olha. Então ele é todo assim, ó. Aqui eu não deixei, que é a forma com que eu vou deixar pra vocês, aqui sem nada. E aqui, ó, com a minha loginho, que é o que eu vou mandar para minhas clientes. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Se vocês fizerem, não deixa de me marcar lá no meu Instagram. Eu vou deixar o meu @ aqui. E é isso, gente. Beijo. Tchau.